telefone, vai. Alô? Alô? Quem fala? É o Robert. Robert, você fala de onde? De Guarulhos. Legal, Robert. Pois não, bem-vindo ao programa. Pois não, meu irmão. É a segunda vez que eu tô participando, pastor. A primeira foi daquela vez que eu liguei se Jesus morreu ou não morreu espiritualmente. Uhum. Legal. E até tivemos um almoço aí legal, eu, você e o pastor Mateus. Ah, lembro. A dúvida é, pastor, Tiago e João vai tratar um assunto sobre a concupiscência da carne. Que ele fala que primeiro vem a concupiscência, depois dá a luz ao pecado e o pecado gera morte. Uhum. Aí é a questão da Eva, porque muitos acreditam que Eva, quando comeu, aí que ela pecou. Mas alguns falam que ela pecou antes, porque ela olhou, teve interesse, desejou. E a dúvida é, ela pecou antes, Adão, depois que comeram? Né, porque eles desejaram, ela desejou o fruto, Satanás ludibriou ela ali, né, e desejou o fruto. Então ali eles falam que, alguns teólogos falam que ali surgiu o pecado, e o fruto foi só uma consequência. Eu queria tirar essa dúvida, sabe, se o pecado que foi introduzido foi quando ela comeu de Adão, ou antes nasceu no coração deles. Tá certo, obrigado, Robert, Deus abençoe. Amém. Amém. Bom, ele quer trabalhar uma linha do tempo da existência do pecado, né? O texto que ele está citando, que ele só mencionou, é Tiago 1,14. O texto diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Então vamos lá. Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo, não é no mesmo momento que o pecado entra na humanidade como um todo, tá? O pecado começa... Porque a humanidade como um todo, ela tinha dois representantes. Eva, que na verdade, Eva não era o nome da mulher, você tá entendendo? Eva não era o nome da mulher. Aí você fala, pastor, como não? A Bíblia fala que era Eva e tal, tudo mais. Pois é, deixa eu falar uma informação que talvez vocês não tenham percebido. Ainda na Bíblia. É verdade, a mulher tem o nome de Eva, mas Eva é o nome da mulher depois do pecado. Depois do pecado. Deus nunca se referiu a Eva como Eva, entende? O Adão também nunca tinha se referido a Eva como Eva. Então, essa nomenclatura, esse nome, o nome hebraico Ravá, né, que a gente chama Eva, né, que significa vida, um ser vivente, ele aparece a primeira vez no radar lá no final do capítulo 3, né? E é o homem que dá esse nome a Eva depois da queda. Então o homem não tinha se referido a ela por esse nome antes da queda, só depois. Aqui, versículo 20: deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos, né? E tem uma coisa muito interessante no capítulo 5, que a primeira vez que eu li esse texto, não, peraí, tem que ler de novo, vou pro original para entender. Que é Gênesis 5, versículo 1, versículo 2. O texto diz assim: esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. O dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que eles foram criados. Então veja que Adão, aqui é o nome que Deus dá a essa unidade composta pelo homem e pela mulher, aqui. Mas é verdade que Adão também é a referência na Bíblia para apenas o homem. Isso, inclusive, antes do pecado. Porém, aqui no capítulo 5, essa unidade composta por dois também recebe o nome, né, a nomenclatura de Adão. Agora, quando entra o pecado, eu disse, quando entra o pecado na humanidade é uma coisa, e quando começa o pecado é outra. Por quê? Porque o pecado entra na humanidade conforme as pessoas foram nascendo, elas nasceram caídas. Agora, o pecado se origina diante ali da árvore, o rompimento com Deus é Gênesis capítulo 3. E Gênesis capítulo 3 não existe filhos advindos da relação
entre Adão e Eva? Em Gênesis capítulo 3 só existem dois seres humanos, ou só existe dois seres humanos, o Adão e a Eva, ponto, não tem mais ninguém. E naquele momento o pecado passa a existir, porque o que é o pecado? É romper com Deus. O que é o pecado? É a rebelião contra Deus. E eles se rebelam contra Deus antes de terem filhos, antes de chegar ao Caim, por exemplo, que é o primeiro. Mas quando que esse pecado passa para a humanidade? Conforme eles vão nascendo, porque uma vez que eles caíram, agora... Pensa que esse caderno aqui é uma forma de bolo. E ele cai de quina. Aí amassa a quina. Amassa aqui a ponta, sabe? A quina, o canto. Todos os bolos que saem daquela forma, eles vão nascer amassados, certo? Porque essa é a marca do bolo que sai daquela forma. O Adão é aquela forma. O Adão é como se fosse essa forma. E todos que saíram de Adão e Eva saem pecadores. Por isso que nós herdamos a natureza pecaminosa. A gente não vira pecador no momento do primeiro pecado. A gente comete o primeiro pecado porque nós nascemos tortos já. Nós já nascemos pecadores.